Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos em mais uma aula da Escola da Palavra. Hoje é quinta-feira e, como você já sabe, na Igreja Presbiteriana das Américas, toda quinta-feira, nossa Escola da Palavra trata de um tema muito especial para a Igreja de Cristo, que é Cristologia. Temos estudado sobre uma vida cristocêntrica. Então, todas as quintas a gente se encontra aqui às 19 horas para conversar e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre como é possível ter uma vida cristocêntrica. Vamos orar ao Senhor? Pedindo a Ele a sua bênção sobre essa aula, a iluminação do Santo Espírito sobre nossas vidas, para que nós possamos aprender nesse tempinho que vamos passar aqui juntos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigada porque Tu nos aceitas na Tua presença, porque Tu redimiste as nossas vidas, Senhor. Tu perdoas os nossos pecados e nós estamos aqui como servos que Te amam, Senhor, e que desejam aprender mais de Ti. Então, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que nós possamos aprender nesta noite um pouco mais de Ti. Perdoa os nossos pecados e continua com cada irmão que está presente nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Nós estamos estudando, como eu disse, Cristologia. Na semana passada, nós encerramos um assunto muito importante, que foi a questão dos estados de Cristo. Nós falamos sobre os estados de Cristo, primeiro os estados de humilhação com o presbítero Marcelo Uzeda e depois nós prosseguimos falando do estado de exaltação. Na aula passada nós conversamos sobre o que é exatamente ou qual é exatamente o propósito da vinda do Senhor Jesus, E nós vimos que o Senhor Jesus virá para julgar o mundo e para completar a santificação de sua igreja. Então ele vai aperfeiçoar a salvação dos santos e também virá para julgar ao mundo. É muito importante a gente lembrar de um ponto que nós trabalhamos na aula passada, que foi a distinção entre o cabrito e a ovelha. Lembra disso? Só há uma possibilidade, ou nós seremos cabritos ou nós seremos ovelhas. E nós lemos o texto bíblico em Mateus, que diz que no último dia o Senhor vai separar. Vai colocar de um lado aqueles que não o consideraram Senhor de suas vidas, que são os cabritos, e de outro lado aqueles que o serviram e que reconheceram o Senhor como Senhor de suas vidas, Então não tem uma espécie híbrida, meu irmão. Ou a gente é cabrito ou a gente é ovelha. E a minha oração é que nós sejamos encontrados como ovelhas do nosso Senhor no dia de sua vinda. Amém? Hoje nós prosseguimos o nosso estudo falando sobre um outro tópico. Então, encerrado o estudo dos estados de Cristo, agora nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Esse tema também é muito interessante e eu vou convidar você para nós abrirmos a Bíblia lá em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Esse texto é fundamental, talvez você até já o saiba de memória, de cabeça, já pode ter memorizado esse texto, porque é um texto muito importante que fala de um ponto a partir do qual a gente vai trabalhar o conceito dos ofícios de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Vamos lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse texto é interessante porque fala de Jesus como sendo um mediador. E nós vamos começar aprendendo ou conversando sobre esse conceito de mediação. O que é um mediador e por que Jesus é o nosso mediador. Mas eu já vou dar um spoiler nesse versículo quando Paulo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ele está falando de Cristo Jesus, que foi aquele que satisfez o resgate como humano para ser aquele que, em nosso lugar, sofreu o peso da ira de Deus. O fruto do nosso pecado, que atraiu sobre nós a ira de Deus, Jesus pagou o preço. Por isso ele se fez o mediador entre Deus e os homens. E o verso 6 termina dizendo que esse testemunho deve se prestar em tempos oportunos. Ou seja, precisamos anunciar essa mensagem, anunciar esta palavra que diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem.
Mas veja, Jesus é o nosso mediador. Mas por que Jesus é o nosso mediador? Primeiro é importante a gente pensar sobre o conceito de mediação, né? O que é mediador? Mediador é uma pessoa que está entre duas outras numa determinada situação. É alguém que é um intermediário, né? Alguém que permanece entre duas partes, mediando, fazendo a intervenção, tentando resolver algum problema que haja entre essas duas partes. Quando se faz, então, necessária a presença de um mediador? A presença de um mediador se faz necessária quando há um conflito, né, entre duas partes. Esse mediador precisa ser alguém, então, que se relaciona bem com ambas as partes, para que ele possa mediar. Apesar de ele não assumir, né, o papel, não ser imparcial, ele precisa conhecer bem essas duas partes para poder atuar positivamente nesse propósito de mediação. Você conhece um provérbio, um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam? Pois é, se uma das partes também não desejar, não há o que fazer na mediação. Não há por que ter um mediador. Para o mediador atuar numa situação de conflito, é preciso que essas duas partes compreendam a necessidade do mediador e queiram a presença desse mediador. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, quando a gente lê esse texto, né, que a gente acabou de ver lá em 1 Timóteo 2,5, e a gente constata que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e sabendo que foi Deus Pai quem designou Jesus, né, o Deus Filho, para essa função de mediador, a gente percebe então que já há um interesse da parte de Deus em resolver o problema do pecado. Veja, o pecado foi o que afastou o homem de Deus. Afastando o homem de Deus, o que o homem atrai para si? A ira de Deus. Essa ira precisa ser aplacada. Por que eu falei da frase quando não quer, dois não brigam? Porque o oposto também é verdade. Se as duas partes não querem, o mediador não faz sentido. Mas a gente tem, nesse texto lido, a presença de Deus interessado que essa situação se resolva. Por isso ele providencia um mediador, entende? A situação da gente não era fácil. Nós estávamos em pecado, afastados de Deus. O que nos era designado? A ira de Deus. Era isso que a gente ia receber como recompensa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o que acontece? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que acontece é que Deus já previu o mediador para a gente. E esse mediador, o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem. Essa doação de Jesus por parte de Deus como nosso mediador revela o interesse de Deus, o desejo de Deus de que essa nossa situação de pecado fosse resolvida. E para isso a gente tem um mediador. Imagina, de um lado a gente tem Deus, de outro lado, Deus soberano, santo, perfeito. Do outro lado a gente tem o homem, caído, pecado, errado e sem a menor chance de se reencontrar com Deus por seus próprios meios. O que Deus provê então? Jesus. Jesus é esse que está como uma ponte, como uma aliança entre Deus e o homem. Então a figura de mediador é fundamental para a gente começar a entender os ofícios de Cristo. Porque o mediador, ele, como eu disse para vocês, ele existe em que contexto? No contexto em que eu tenho um conflito, né? Uma situação que precisa ser resolvida. Que conflito existia, então? A transgressão do homem, o pecado do homem lá na queda. Esse pecado separou o homem de Deus. Esse, portanto, era o conflito estabelecido. Qual era a consequência desse conflito? A morte. Em Romanos 6:23, o versículo que eu citei há pouco, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o conflito era o pecado e o resultado, a consequência desse conflito era a morte. Isso já estava estabelecido, mas Deus, em sua infinita misericórdia, faz o que para resolver? Nos manda, como meio de resolução, um acordo de paz. Que acordo de paz é esse? O mediador Jesus. Só que esse mediador vai ao máximo, ao ato máximo nesse acordo para trazer paz entre Deus e o homem. O que ele faz? Ele se entrega por nós. Ele morre em lugar desse homem pecador, aplacando sobre si a ira de Deus e assim
justificando esse homem que estava em pecado e fazendo de novo uma ponte que agora permite que esse homem tenha acesso a Deus Pai. Quando a gente olha para esse contexto de mediação, é um contexto que sempre me toca muito, porque só por misericórdia Deus enviaria seu filho para morrer em meu lugar. Às vezes a gente fala isso de maneira tão banal, né? Jesus morreu em meu lugar. Caramba, Jesus aplacou toda a ira de Deus que era destinada a mim. Mas por amor e por profunda misericórdia, Jesus se fez homem em meu lugar para poder pagar o preço também em meu lugar. E o efeito da mediação é o quê? A paz é restabelecida. O texto de Efésios 2, de 14 a 16, a gente tem que Jesus é a nossa paz. O próprio Jesus, esse mediador que se coloca entre Deus e o homem para resolver o conflito que foi estabelecido por conta do pecado, ele traz paz como solução a esse conflito. Ele é a nossa paz. E o mais bonito de tudo, lá em Romanos 5:1, vamos dar um pulinho lá na Bíblia, em Romanos 5:1, porque esse versículo merece ser lido também todos os dias. Olha, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual era o conflito? A queda do homem, o pecado. Qual era a consequência desse conflito? A morte eterna. Não tinha a menor chance. Qual foi a solução proposta? Um acordo de paz. E para esse acordo de paz se estabelecer entre Deus e o homem, Jesus veio como mediador. E a mediação de Jesus traz o que como consequência? A paz de Deus. A gente, de novo, tem o livre acesso a Deus, porque pelo sangue de Jesus, que se deu por nós e nos perdoou e nos fez estar de novo em paz com Deus. É para dar um glória a Deus nesse momento, né? Porque é tão bonita essa história de amor por cada um de nós, que a gente só pode se prostrar em adoração e gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Coloca aqui no chat o seu comentário, aquilo que está no seu coração nesse momento. Quando você ouve essa palavra, em que você pensa? Qual é o seu desejo? O meu desejo é me prostrar em adoração, porque um amor tão grande só poderia vir do nosso Deus soberano. Mas vamos adiante. Essa posição de mediador, então, como eu expliquei, a gente entende no contexto bíblico sempre relacionada a quê? A salvação. Quando eu falo de Jesus como mediador, eu estou falando de Jesus como nosso Salvador, que se coloca aí nesse meio, assume o lugar de homem, assume a forma humana, se faz carne como nós, morre em nosso favor, para quê? Para que essa relação que estava conflituosa e rompida, totalmente rompida, entre Deus e o homem, se estabilizasse, voltasse ao normal a partir do perdão, a partir da possibilidade de a gente agora ter acesso de novo direto a Deus. Lembra que lá no Jardim do Éden era assim? Na viração do dia, né? Todo fim de dia, Deus vinha para conversar com Adão e Eva e era uma perfeita harmonia. Essa harmonia que foi rompida pela queda, pelo pecado, agora é restabelecida por meio de Jesus, que é o único mediador, o mediador da nova aliança. Quando a gente diz mediador da nova aliança, é porque antes havia a antiga aliança, né? E na antiga aliança a gente tem a figura de Moisés como mediador. Ele era esse representante, né, entre o povo e Deus. Mas Jesus é o mediador da nova aliança. No Antigo Testamento, isso também é mais uma prova do cuidado de Deus para conosco. No Antigo Testamento, pensando no povo, né, e para benefício do povo, Deus concedia aos homens profetas, reis e sacerdotes. Esses três ofícios que aparecem desde o Antigo Testamento, olha o que acontece, todos eles acontecem ao mesmo tempo em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é aquele que concentra em si os três ofícios, as três funções que Deus designou desde o início da história para que o povo vivesse melhor. Isso revela mais uma vez o cuidado do Senhor para conosco, né? Quando Cristo reúne os três ofícios na sua pessoa, ele consuma toda a obra divina de aproximação entre Deus e o homem. Então, todo o propósito que Deus fez para que o homem estivesse de novo pertinho dele, se concentra aí nesses três ofícios que a gente encontra em Jesus. Jesus é a única figura que ao mesmo tempo é sacerdote, profeta e rei. Então, esses são os três ofícios de Jesus sobre os quais a gente vai falar nessa aula.
Essa introdução foi para você, primeiro, entender o que é a mediação, segundo, entender por que Jesus Cristo é o nosso mediador e, terceiro, compreender que esses ofícios, desde sempre, foram previstos por Deus para o benefício do povo. Então, quando a gente fala para benefício do povo, era para quê? Para que o povo vivesse de maneira mais harmoniosa, com menos dificuldades. Então, pensa, se Jesus concentra esses 3 ofícios, isso também é prova do amor de Deus para conosco, para que nós vivamos melhor, com menos dificuldade e, acima de tudo, confiando em Deus. Esses 3 ofícios são um tema que já aparecia assim lá com os pais da igreja, mas Calvino, pela primeira vez, foi aquele reformador que trouxe a importância de distinguir esses 3 conceitos, esses 3 ofícios e compreender como cada ofício funcionava na figura de Jesus. Tanto que ele dedica um capítulo específico na sua grande obra As Institutas só para falar dos ofícios de Cristo. É uma sugestão de leitura que vale muito a pena porque são muitas informações. Calvino tem esse cuidado de ser muito detalhista para dar o máximo de informação sobre o tema que ele trata, pois quando ele trata dos ofícios de Cristo nas Institutas, ele é bem detalhado e ele aprofunda bastante o tema. Então, pela primeira vez, o tema, se a gente pensar assim, nos grandes nomes da igreja, apesar de o tema já aparecer lá com os pais apostólicos, o que a gente tem é Calvino como aquele que, em primeiro lugar, traz esse registro de maneira mais didática, digamos assim, né? Porque ele vai trabalhar a importância de a gente, primeiro, compreender Jesus sacerdote, Jesus profeta e Jesus rei, e como esses três ofícios, essas 3 atuações colaboram para que a relação entre o homem e Deus esteja sempre harmônica, esteja sempre livre, né? Aberta, sem o problema de ter que fazer sacrifícios, prestar algumas outras coisas, fazer algumas ações. Não precisa de nada disso. Por quê? Porque Jesus, como mediador, ele liga, né? Ele estabelece esse caminho aberto entre o homem e Deus. Na Reforma, eu falei de Calvino, né? E é bom a gente lembrar que na Reforma esses 3 ofícios eram um ponto pacífico, assim, né? Eles compreendiam que de fato esses 3 ofícios estavam em Jesus e que havia uma inter-relação entre esses 3 ofícios. E aí a gente tem algumas distinções. Por exemplo, se a gente pensar nos luteranos, os luteranos compreendem que não há 3 ofícios, mas haveria apenas 2 ofícios. O ofício de rei em Cristo, sim, Cristo é o rei, mas eles compreendem que, por exemplo, os ofícios de profeta e sacerdote se fundem num só, né? E, portanto, esses ofícios seriam usados de maneira alegórica e não concreta, seriam usados no sentido figurado. O que a gente tem é que esses 3 ofícios agrupados numa pessoa só, em Jesus Cristo, isso nos dá uma garantia e uma unicidade dessas ações, das ações dos 3 ofícios. Entretanto, apesar dessa unicidade, já que os 3 se encontram na mesma pessoa, na pessoa de Jesus, há distinções entre os 3 ofícios e é sobre isso que a gente vai falar. Cristo, de todas as figuras que você encontra na Bíblia, que foram ou sacerdotes, ou reis, ou profetas, Cristo é aquele que é ungido com as 3 ações. Ele tanto é rei, quanto é profeta, quanto é sacerdote. Então é importante que a gente compreenda a distinção entre cada um desses ofícios para melhor compreender o tema, tá bom? Existem 3 palavras que são utilizadas, né, essencialmente na Bíblia para se referir ao ofício profético. A gente vai começar falando do ofício profético, tá? Nós teremos 2 aulas falando do ofício profético, 2 aulas falando do ofício sacerdotal e 2 aulas falando do ofício de rei, tá bom? E aí acho que a gente vai distribuir bem o conteúdo e vai conseguir compreender, estruturar bem a nossa convicção a respeito de cada um desses temas. Em relação às palavras, a gente tem uma palavra que é Nabi. Essa palavra representaria alguém que vem com uma mensagem da parte de Deus para o povo. E a gente tem alguns textos em que aparece essa palavra. Mas a gente tem também 2 outras que são Roe e Chose. Essas palavras são usadas mais ou menos como sinônimas, sabe? Uma em lugar da outra pode ser empregada. E aqui o significado é de alguém que recebe revelações da parte de Deus, particularmente na forma de visões. Você encontra outras expressões na Bíblia para se referir também ao ofício profético. Por exemplo, homem de Deus, mensageiro do Senhor, vigia.
Agora, uma coisa que é comum entre qualquer termo que seja utilizado para fazer referência ao ofício de profeta é que, em geral, o profeta começa a sua fala dizendo algo tipo, assim diz o Senhor. Por que essa expressão aparece tantas vezes na Bíblia? Porque, na verdade, o profeta é alguém que fala da parte de Deus, em nome de Deus, e, portanto, ele não pode nem acrescentar, nem retirar aquilo que Deus disse para ele dizer. Isso é importante a gente saber porque esse profeta, ele vê coisas, ele recebe revelações, ele está a serviço de Deus e ele, como mensageiro, não fala em seu nome, fala no nome sempre do Senhor. Isso é fundamental porque a gente vai observar que há dois modos de atuação do profeta e a gente vai ler um texto onde a gente vai poder discutir melhor isso. Essas duas formas de atuação do profeta aparecem em dois textos bíblicos que nós vamos ler. O primeiro texto a gente encontra em Êxodo 7, verso 1. Eu queria que você abrisse comigo. Vamos lá. Êxodo 7, verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Esse texto é interessante porque a palavra profeta que aparece aqui explicitamente, né, tem esse sentido de alguém que é chamado. Então, a função de Arão em relação a Moisés seria o quê? Demonstrar a função de um verdadeiro profeta em relação a Deus. Ele falaria ao povo aquilo que Deus diria a Moisés. Então, Deus usa Moisés e Arão para ilustrar o ofício de profeta e dizendo o que é que esse profeta faz, que ofício é esse. O que ele faz? Ele fala em nome de Deus. Em nenhum momento é criação dele, tá? É criação de Deus. É Deus quem fala, seja por visões, seja por falar alguma coisa diretamente a ele, seja por sonho, mas é sempre Deus falando com o profeta e, portanto, o profeta, quando vai executar esse ofício de profeta, ele vai falar em nome de Deus exatamente aquilo que Deus falou. O segundo texto é Deuteronômio 18, 18. Vamos lá. Deuteronômio 18, 18, ele traz o versículo que é assim, ó. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, essa promessa de um grande profeta, aqui é tudo muito claro, né? Não tem a menor dúvida. A autoridade do profeta consistia em quê? Consistia em que ele declarava aquilo que Deus havia lhe declarado. Ele era, portanto, um mensageiro do Senhor. Ou seja, não havia nenhum privilégio, nenhum benefício, não era nada assim de uma qualidade maravilhosa ou excepcional que este homem profeta tinha. A autoridade dele, o poder dele não estava nele, estava na palavra que ele recebia de Deus e que precisava transmitir ao povo. Esse versículo, Deuteronômio 18, 18, diz exatamente, ó, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E não só porá as palavras, mas ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui a gente tem dois elementos reunidos na função profética. Que elementos são esses? Um elemento que é passivo e um elemento que é ativo. O elemento passivo é o elemento de recepção. Esse profeta recebe de Deus a revelação divina. Seja por sonho, seja por visão, seja por fala direta, né, uma comunicação verbal de Deus, ele recebe de maneira passiva aquilo que Deus lhe diz. E tem a função ativa. O elemento ativo do profeta é quando ele transmite ao povo aquilo que ele recebeu do Senhor. É interessante porque sem receber, ele não tem o que transmitir. Portanto, esse profeta só é profeta enquanto ele ouve a palavra do Senhor, ouve a orientação do Senhor, ouve a determinação do Senhor e dispõe-se a falar isso para o povo. E ele não pode transmitir nada além nem aquém do que ele recebeu. Ele tem que transmitir exatamente a palavra que o Senhor lhe falou. O que faz de alguém um profeta, portanto, é a vocação divina. A vocação dada por Deus. Ninguém se auto-intitula profeta. Sempre foi assim
quando a gente olha para o Antigo e para o Novo Testamento, e ainda atualmente, né? Hoje há pessoas que se intitulam profetas. Na verdade, o profeta é aquele que recebeu do Senhor a palavra de Deus. Não é porque ele se autodenominou, pelo contrário, ele recebeu uma vocação divina. E é uma vocação de profunda responsabilidade, porque, como eu disse, ele não poderia dizer nem além, nem a quem. Não dava para acrescentar alguma coisa, sabe? Para criar um suspense. Não, ele tinha que dizer exatamente aquilo que o Senhor lhe dissera, né, previamente. Mas é bem interessante a gente lembrar que havia na Bíblia falsos profetas. Você lembra de alguns aí? A gente tem alguns episódios na Bíblia em que a gente encontra a fala de falsos profetas. Eu trouxe um texto para a gente ler, que está em Jeremias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Jeremias 23, 28. Jeremias 23, verso 28. Esse texto é interessante porque Deus conversando com Jeremias, né? E ele diz assim, ó. O profeta, começa no 23, que é um versículo que você deve conhecer, que é assim, ó, 23, Jeremias 23, 23 diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Veja que o próprio Deus está falando sobre a existência desses falsos profetas. Pessoas que se auto-intitulam e que trazem mensagens próprias em nome do Senhor. Só que o Senhor sabe disso tudo, reconhece essas pessoas e trará juízo sobre elas. É isso que o texto fala mais adiante. Então, queridos, havia também falsos profetas. E o que caracterizava um falso profeta? Ele dizer que dizia em nome de Deus aquilo que Deus não tinha dito para ele. Então, o falso profeta era aquele que se auto-intitulava profeta. E a gente já viu que o profeta era uma vocação divina, era Deus quem escolhia. Bom, mas para que um profeta era escolhido? O dever dos profetas era revelar a vontade de Deus ao povo. E como isso acontecia? A gente tem vários episódios, especialmente no Antigo Testamento, mas também no Novo. A gente tem vários episódios em que o profeta traz a mensagem de Deus ao povo, às vezes por uma instrução, às vezes por uma admoestação, às vezes por uma exortação, às vezes trazendo uma promessa, às vezes trazendo uma censura, às vezes anunciando uma coisa que estava na iminência de acontecer. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, revela ao povo a vontade do Senhor. Fazer ver a necessidade do serviço espiritual. Às vezes o profeta aparecia para isso, ele trazia uma palavra para despertar um povo, uma determinada comunidade, para que aquele povo se voltasse para o Senhor e percebesse a necessidade e a importância de ele agir de acordo com o que o Senhor prescrevia. Às vezes a função do profeta era uma função até difícil demais, né? Porque ele precisava trazer aquele povo para o prumo de novo. E às vezes ele fazia isso com um cajado na mão, com um chicote na mão.
mão, brigando feio com o povo. Por quê? Porque o Senhor Deus estava indignado e dizia isso ao profeta. Então o profeta trazia, por algumas vezes, a palavra para aquele povo, que era uma palavra de repreensão, uma palavra dura, uma palavra de censura. Mas ele também, por vezes, descrevia as promessas de um futuro glorioso, de algo bom que iria acontecer. Então, mais importante do que a gente compreender que essa fala que o profeta trazia ao povo, a uma pessoa, era positiva ou negativa, era tranquila ou era pesada, era de serenidade ou era com cajado na mão, mais importante do que isso é a gente entender que, primeiro, ninguém se auto-intitula profeta de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque ser profeta é uma vocação divina. Então, os profetas registrados na Bíblia, todos eles foram vocacionados por Deus. Receberam uma palavra diretamente de Deus e transmitiam essa palavra assim, do mesmo modo que receberam, transmitiam essa palavra ao povo. Sempre que alguém tentou fazer algo diferente disso, trouxe juízo sobre si, porque se enquadrou na categoria, como nós lemos agora em Jeremias, de falsos profetas. E esse falso profeta jamais escapa ao olhar de Deus, ao conhecimento de Deus. Aliás, meus irmãos, nada escapa ao olhar e ao conhecimento de Deus. Todos os profetas de Israel, na verdade, eles tipificavam o grande profeta que é Jesus Cristo. Esse profeta que haveria de vir foi anunciado diversas vezes por outros profetas no passado, especialmente no Antigo Testamento. Eu te convido a abrir a Bíblia em Deuteronômio 18, verso 15. A gente está fazendo um passeio pela Bíblia hoje, né? Vai para o Velho Testamento, vem para o Novo, vamos lá. Deuteronômio 18, verso 15. Nós lemos anteriormente o verso 18, agora o 15, ó. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Esse texto reaparece lá em Atos, vamos lá de novo para o Novo Testamento, Atos 3, verso 22. Esse texto de Atos 3, verso 22, ele traz uma fala de Pedro. Olha, o discurso de Pedro no templo, aquele discurso bonito que ele faz, lá no verso 22 ele diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Você vê que ele recupera o texto de Deuteronômio, né, o texto de Moisés, em seu discurso. E ele, no verso 23, é interessante, toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo, no meio do povo. Nós temos falado até agora dessa responsabilidade que havia no ofício de profeta. Né? O profeta tinha grandes responsabilidades porque ele ouvia a palavra de Deus e precisava transmitir essa palavra tal como ouvira ao povo. Agora esse versículo nos fala também do povo que ouve essa palavra, mas ignora, se recusa a seguir aquilo que Deus manda. Também haverá prejuízo para essas pessoas, para esse povo. A gente vê na história bíblica, né? Israel, por exemplo, quantas vezes se rebelou contra aquilo que o profeta dizia e pagou o preço, né? Recebeu juízo sobre si, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Se o profeta recebe a palavra de Deus, essa palavra é emitida para o povo, essa palavra nunca volta vazia. Ela sempre vai trazer, se fazer cumprir exatamente do jeito que o Senhor previu. Esse ofício profético representado na figura de Jesus, na verdade, Jesus já foi anunciado, né, pelos profetas lá do Antigo Testamento, todos os profetas de Israel, eles de alguma forma tipificavam esse grande profeta que viria, o nosso Senhor Jesus, e ele agia já por meio deles nos dias do Antigo Testamento. Lá em 1 Pedro 1,11, tem uma referência bem interessante também. 1 Pedro 1,11, o texto diz assim, ó. Vou ler o 10, só para a gente situar, tá? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Veja que aqui Pedro traz de maneira muito explícita o fato de que esse Espírito de Cristo já era uma referência ao próprio Jesus. Esse Espírito de Cristo estava nesses profetas do Antigo Testamento. Então, eles não só tipificavam, como já traziam, né? O Senhor Jesus já agia por meio desses profetas, prevendo ou revelando aquilo que viria a ser. Esses profetas representavam de alguma forma um pouquinho do que o profeta Jesus seria assim que ele viesse à Terra. E eu termino a aula de hoje. Eu sei que você está perguntando assim, mas eu não entendi ainda muito bem a função de Jesus. Calma, que na próxima aula nós vamos nos aprofundar especificamente nesse tema, Jesus como profeta. O que a gente tem a aprender com Jesus como profeta? Mas eu gostaria de terminar com uma citação de um livro que nós utilizamos para preparar essa aula, que também é uma teologia sistemática, publicado pela editora Cultura Cristã, do pastor Leandro Lima, Razão da Esperança, Teologia para Hoje. E aí, ao tratar desse tema, ele diz uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Cristo é a eterna sabedoria do Pai. Ele se tornou o tradutor de Deus para a raça decaída, que não conseguia falar a linguagem de Deus. Nós precisávamos de uma tecla SAP, nós precisávamos de um tradutor, porque nós éramos tão ignorantes em nossos pecados, em nossos delitos, que nós não conseguíamos sequer ouvir a voz de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, manda Jesus para ser esse mediador, ser esse que vai transmitir a palavra e fazer essa palavra nascer em nós, ser aceita no nosso coração, criar raízes e frutificar. Eu espero que você esteja com seu coração ardendo e com muita vontade de continuar estudando sobre esse ofício lindo de Jesus, que é o ofício de Jesus como profeta. A gente continua na próxima aula e eu quero deixar um convite para você. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente começa com o culto de quinta-feira. Você sabe, a gente tem o culto presencial, você se inscreve ao longo da semana e pode estar aqui conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Se não der para se inscrever, tudo bem, assiste hoje pelo YouTube ou pelo Facebook, nas nossas redes sociais. O importante é a gente estar ligado em comunhão, louvando e exaltando aquele que nos redimiu e que é o nosso mediador. Aliás, o único e necessário mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima semana, querendo Deus. Fique na paz.